seja bem-vindo ao canal. Estaremos falando nessa aula sobre o pensamento clássico e helenístico. Esse pensamento ele inicia-se a partir do século V a.C. e a atenção dos filósofos gregos sobre o tema da physis, da física ou natureza, tá certo? E aí a gente encaminha para os filósofos pré-socráticos, que se dividem em filósofos da natureza, filósofos da physis e filósofos da arque, tá certo? Então, a gente vê que o que é que eles estudavam? Eles se dividiam em 4 escolas, né? A escola jônica, escola pitagórica, escola eleática e escola da pluralidade. Então, a escola jônica, né, tem como seu maior representante o Tales de Mileto, assim também como Anaximandro, né, ele recebe o quê? Esse nome porque ele se encontra ali na costa ocidental da Ásia Menor, tá certo? E aí, eles estudavam o quê? Justamente os 4 elementos da natureza: água, o apeiron, o fogo e o ar. Já a escola pitagórica, né, essa com seu representante como Pitágoras, né, seu fundador, né, trabalhava justamente o poder dos números, a transmigração também das almas. Já a escola eleática, ela trabalha com a physis e tem como principal representante Xenofanes e Parnamedes, tá certo? Enquanto a escola da pluralidade, ou seja, da arque, vem trabalhar os elementos, principalmente em ideias de partículas, como os átomos, e tem como seu principal representante o Demócrito, né? A física é justamente a matéria dos fundamentos das coisas da natureza, do universo. Nesse período, os filósofos estudavam e tentavam buscar uma resposta para a cosmologia. O que era a cosmologia grega? Era justamente essa origem da astronomia do universo, né? A partir de aplicação de métodos científicos, ainda bem, vamos dizer, simples, mas já inicia-se esta utilização desses métodos, tá bom? E a arque seria o princípio, tá certo? Dos movimentos da existência das pessoas, né? O princípio mais é enunciar aquilo que o ser vai se tornar, né? O princípio do ser, tá bom? Isso seria a arque, a origem, tá bom? E aí essa arque está presente nessas 4 escolas, assim também como na cosmologia e na physis. Como essa aula é sobre o período clássico helenístico, vamos apresentar alguns conceitos chaves. Conceitos chaves desse período: sofistas, teoria das ideias, mito da caverna de Platão, dialética socrática, teoria das 4 causas, finalismo, e eu acrescentaria também a ética do meu texto. Então, o que é que se trata, né? O contexto histórico dessa época, né, é justamente a democracia ateniense, o debate em praça pública, né, os grandes debates, né, na ágora das cidades de Atenas, principalmente na praça pública da cidade, né? Então, o que é que acontece? O debate político nas praças, né, vão se discutir sobre questões políticas, e aí detinha a palavra aquelas pessoas que argumentavam melhor, tá certo? E também somente poderia ter direito à fala o cidadão grego. Quem era o cidadão grego? Lembrando que a cidadania grega, né, ela visa a igualdade dos cidadãos perante as leis, ou seja, o que a gente chama de isonomia. Porém, para ser cidadão, isso incluía homens atenienses maiores de 21 anos, ou seja, mulheres, crianças e escravos não eram considerados homens livres e assim não tinham direito à fala. E aí, nesse período, né, onde surgem os sofistas, aqueles sujeitos que vêm ensinar as pessoas a argumentarem, a dominar a retórica e a oratória. E aí se discute, esses sofistas
são vilões ou são heróis, né? Porém, para esses sujeitos não existiam verdades absolutas ou valores absolutos. Tudo poderia ser uma verdade. E é neste período que surge Protágoras de Abdera e o Górgias de Leontini. O que é que eles vêm, cada um vem pregar, né? Os sofistas, eles ficam no meio, que são aqueles mestres da retórica, né? Os mestres da oratória, que vêm ensinar a arte de falar ao público, criando textos já vamos dizer, pré-escritos, e as pessoas só vão fazer decorar e reproduzi-los, né? Já Protágoras de Abdera, ele vem propor o subjetivismo. O que é isso? Para ele, o homem é a medida de todas as coisas. A realidade é uma coisa relativa a cada pessoa, né? Ou seja, é algo singular e plural. Não existe para ele uma realidade absoluta. Existem vários tipos de realidade, ou seja, como os filósofos estavam preocupados com a verdade, para ele poderia existir várias verdades. Já Górgias de Leontini, ele já vai totalmente na contramão do Protágoras, né? Ele vem propor o ceticismo absoluto. Então, o que é que ele vem propor? Ele vem propor que o ser não existe, que a gente, por mais que tente, a gente não pode ser conhecido, não pode acessar o ser, e se conseguisse acessar, não poderia ser comunicado, ou seja, ele vem propor que a gente não tem a condição de chegar a nenhuma verdade, tá certo? A verdade para ele não existe, enquanto para o outro existe várias verdades, tá bom? E é dentro desse contexto que surge o Sócrates, que era filho de um escultor e de uma parteira. E ele buscou o quê? Ele buscou dar luz às próprias ideias, né? Que é o que ele chamou de método dialético ou dialógico, né? Onde ele vem discutir sobre a questão da moral. Nesse período, moral e ética eram vistos como a mesma coisa. Então, Sócrates, na dialética socrática, né, ele parte da seguinte princípio: conhece-te a ti mesmo. Ele propõe o autoconhecimento dos sujeitos, que o sujeito tem que se autoconhecer para depois conhecer outras coisas. E aí o seu método de conhecimento, de produção do conhecimento, a dialética, ele vem propor dois momentos, tá certo? Básicos: a ironia ou refutação e a maêutica. A ironia seria as perguntas que evidenciam e que mostram contradições no pensamento do interlocutor, ou seja, mostrando que o discurso ou conceito criado ainda está falho. Enquanto a maêutica são perguntas que questionam e mostram ao interlocutor que a resposta dele ou o conceito criado ainda precisa ser reconstruído até criar algo mais geral, mais completo, tá bom? E aí, por causa disso, essa proposta de Sócrates, né, de produção de conhecimento, de pensar por si próprio, de produzir seu próprio conhecimento, né, ele foi considerado o corruptor da juventude, né, ele foi considerado um sujeito que, queira ou não, perigoso para a sociedade. Então, ele foi, de certa forma, julgado e foi sentenciado à morte por cicuta, tá bom? E aí, o Sócrates, ele deixou seus conhecimentos, o qual Sócrates não deixou nenhum trabalho escrito, só quem deixou, quem a gente veio conhecer Sócrates a partir do seu aluno Platão, que foi quem escreveu sobre Sócrates, tá certo? Então, quem era Platão, né? Foi o discípulo de Sócrates mais célebre. Ele fundou a Academia, que foi uma das primeiras instituições permanentes de ensino filosófico do Ocidente, tá certo? E ele escreveu vários livros chamados Diálogos Socráticos, onde tinha Sócrates e os ensinamentos de Sócrates como principal tese, principais, vamos dizer, assuntos, tá bom? Então, uma das maiores teorias de Platão é o que ele chamou de dualismo platônico. O que é o dualismo platônico? O dualismo platônico, segundo Platão, não é nada mais, nada menos do que a ideia da qual as outras se derivam. Segundo ele, existem dois tipos de mundo: um mundo sensível e um mundo inteligível. Que esse mundo inteligível também é chamado de mundo das ideias.
Desse mundo sensível seria o quê? Seria composto por coisas temporárias, mutáveis, corruptíveis, né? Seria esse mundo aqui da aparência, das questões materiais, questões físicas. Enquanto o mundo inteligível seria composto por ideias eternas, imutáveis, perfeitas, seria a essência da realidade em si, tá bom? E essa realidade, essa ideia, né, seria o contexto, seria o objeto em si, enquanto o objeto material, como ele se representa para nós, é somente uma mera representação daquilo que foi estruturado na mente, ou seja, no mundo das ideias. O Platão ele também vem discutir sobre o mito das cavernas, é uma alegoria que ele faz sobre a produção do processo de conhecimento, tá certo? Levando em consideração a evolução desse conhecimento. Segundo ele, primeiramente, os seres humanos viviam no fundo das cavernas, onde tudo é escuro, não dá para ver nada. Depois eles criam uma certa coragem, caminham e passam de frente ao fogo, e aí eles conseguem ver suas imagens refletidas na parede. E mais à frente eles conseguem criar coragem e sair da caverna, sendo um prisioneiro libertado. O que seria isso, né? É uma alegoria, eu acho muito parecido com a lei dos 3 estágios de Augusto Comte, né? Onde primeiramente as pessoas tentam responder as coisas através da religião, do conhecimento religioso ou teológico. Depois ele passa para o conhecimento metafísico, onde há o uso da razão. E por fim, passa para a última fase do conhecimento, que é o conhecimento positivo ou científico, né? Que é justamente quando se há essa luz, quando o sujeito sai da caverna, o conhecimento totalmente capaz de ser comprovado, né? Que seria a verdadeira realidade, segundo o Platão, tá bom? E em seguida, além do Platão, né, surge o Aristóteles, que é aluno do Platão, né? Ele estudou com Platão na academia em Atenas, tá certo? E fundou sua própria escola chamada Liceu, tá certo? Ele rejeitou essa ideia de Platão, de dualismo platônico, de mundo sensível e mundo inteligível, e propôs um método indutivo. O que é o método indutivo? Segundo o Aristóteles, é justamente o método que você utiliza, tá bom? Você utiliza a operação mental e vai do conceito particular para o conceito geral. Para Aristóteles, o processo intelectual básico, tá certo? É o processo básico para a produção do conhecimento. Tá certo? Então, todo mundo parte do quê? De um conceito que seria algo individual e para formar um conceito mais geral, mais conhecido, né? E aí, esse método indutivo para o ser humano iria ajudá-lo a concluir, né? Fazer conclusões científicas, conceitos, dentro de um âmbito universal, né? A preocupação nessa época, né? Nesse período clássico e helenístico, era justamente achar essa verdade, esse conhecimento que fosse único, universal, tá certo? Era essa busca por esse universal. E aí o Aristóteles vem propor justamente esse método indutivo, tá bom? Que parte do singular para o geral, tá bom? E aí ele vem falar do ilemorfismo teleológico. O que seria isso? O ilemorfismo teleológico, né, serve para explicar os conceitos de sua física e de sua metafísica. No caso, o conceito da física e da metafísica aristotélica, tá certo? Para ele, cada organismo constitui um todo orgânico. E esse todo orgânico ele é ordenado, ele é coeso, apesar de ter diversidade e multiplicidade entre eles. Tá certo? Parece haver uma ordem interna e externa, mas que conduz a uma sucessão de acontecimentos. E aí ele vem dividir em 4 tipos, né? 4 causas. A muda de função, né? Você pode mudar de função. Ele existe em ato e potência. Ele passa de princípios inseparáveis como matéria e forma. E ele também vai passar atributos como substanciais e acidentais. Tá certo?
Então, o que seria essa questão de muda de função, né? Seria justamente o que ele chama de matéria informa, né? Que a matéria é um princípio determinado dos seres, mas que também é determinado pela forma, onde a forma é o princípio em si próprio, que determina-se em relação à matéria, tá bom? E aí ele vem passar primeiramente por esse contexto. Depois ele vem discutir sobre a questão de ato e potência, né? Ato é a manifestação atual do ser, aquilo que ele já é. Ou seja, uma semente é um ato, ela é uma semente. Porém, se a gente for pensar em potência, a semente tem uma potência de se transformar em uma árvore, tá certo? Então, a potência seria a possibilidade do ser, a capacidade do ser, o potencial do ser, tá bom? E aí ele vem para os princípios inseparáveis, que é a matéria e forma, que a gente já falou. Já falamos da potência e do ato. E vem para os atributos, que é os substanciais e acidentais. Então, o que seria o substancial? O substancial, né, o atributo estrutural e essencial do ser. Aquilo que é mais intimamente ser. É e sem o qual ele não é. Ou seja, aquilo que realmente forma o ser, sua substância. Tá certo? Aquilo que forma o ser, que sem aquilo o ser não existiria. Já o acidental é um atributo circunstancial e não é a essência do ser, aquilo que ocorre no ser, mas não é necessário para definir a natureza do ser, tá certo? Ou seja, o ser humano é algo substancial. Quando o ser humano ele vive uma violência, ali é um aspecto acidental que fez com que o ser humano agisse de forma, certo? Animalesca. Tá bem? E aí, mais à frente, ele vem dizer também que o ser humano, né, tem 4 causas. Tem aí, ó, muda de função do ser. Quais são essas 4 causas? O ser humano tem a causa natural, intrínseca, artificial e extrínseco. Então, o que é um ser natural? Né? É o qual a mudança ou movimento ocorre em um princípio interno, tá certo? Naturalmente. Intrínseco, né? É quando o sujeito ele muda, ele passa por transformação, tá bom? E essa transformação ela pode ser intrínseca, surgindo do sujeito, ou extrínseca, pode vir de fora, né? E fazer com que o sujeito mude. E o sujeito ele pode ser o quê? Ser artificial, que seria aquele sujeito que representa o que ele não é. Deixa eu dar exemplos. Sujeito natural é aquele sujeito que ele representa o que ele realmente é, né? Nós somos seres humanos, então naturalmente nós somos seres humanos, né? O ser artificial é aquele que você quer representar ser e que você não é, né? A gente vê que cada dia que se passa as pessoas estão tentando parecer com aquilo que elas não são. Tem pessoas hoje em dia que fazem várias plásticas, várias coisas para parecerem uma boneca, né? Então são seres artificiais, tá certo? Cuja transformação se dá por uma questão externa. Por quê? Porque existe na sociedade uma valorização da beleza, né? Principalmente a beleza física. Então as pessoas correm para a plástica, elas têm essa mudança artificial. Enquanto o ser natural é aquele ser moldado pelas características intrínsecas, aquilo que ele acha de importante, a beleza, vamos dizer, que vem de dentro, né? Aquilo que o sujeito acredita que ele não precisa de ninguém para orientá-lo como ele deve ser, tá bom? E dentro desse contexto, Aristóteles também ele vem falar de virtudes dianoéticas. O que é isso, né? Prudência e sabedoria. O que é a prudência, né? O que leva o homem a saber aplicar corretamente seus conhecimentos da vida, né? Conhecimento que ele aprendeu com o passar da vida. E aí, essa prudência que o faz escolher meios disponíveis numa situação dada para realizar um fim que se propõe. Esse fim para ele teria que ser um fim ético, tá certo?
E a prudência é que nos faz realizar uma resposta ética. Lembrando que nesse período, ética e moral é visto como a mesma coisa. Estava se buscando uma verdade absoluta, uma realidade absoluta, e justamente também um pensamento ético. E o que era ética para Aristóteles? Está dentro daquilo que ele chamou de ética do meio termo. Para Aristóteles, a ética do meio termo definiria o ser humano como um ser racional, orientando seus atos à razão, o conduzindo à prática da virtude. O que seria virtude para Aristóteles? Seria o equilíbrio entre dois vícios. O vício para ele estaria no excesso e também na carência, tá certo? Onde para ele a ética estaria no meio de tudo isso, né? A virtude da prudência seria o meio termo entre a precipitação e a negligência, tá certo? Como assim? Se a gente pensar em virtude sendo o meio termo, vamos pensar em virtude estaria entre os dois lados do vício, o vício do excesso e o vício da carência. Se a gente pegar pegarmos por exemplo, uma virtude chamada coragem, qual seria a carência da coragem? A covardia. E o excesso? A temeridade, tá bom? E aí a coragem seria esse meio termo, seria essa prudência, essa virtude, essa ética, segundo Aristóteles. Se pegarmos outros exemplos, como o exemplo do otimismo e da generosidade, podemos ver que o otimismo é um exemplo de prudência, de ética, de virtude. Já o pessimismo seria um tipo de vício, o excesso. Enquanto a carência dessa virtude seria a ingenuidade, tá bom? E aí, se a gente for pegar a generosidade, ela seria a virtude, o meio termo. A avarência seria a carência da generosidade, enquanto a extravagância seria o excesso, tá bom? Então, isso é o que a gente vê hoje nessa filosofia, tá bom? Principalmente do período clássico e helenístico.